prato que ele come tem a ver com a salvação do planeta, é alguém que tem certeza que do alto dos seus 15 anos de idade entendeu tudo o que acontece no mundo, é alguém que fala todes. Você consegue imaginar uma coisa mais ridícula do que falar todes, bem-vindes, né? Tem como objetivo na vida que sua filha seja uma espécie de Greta Thunberg, que ouve conselhos de pessoas de 16 anos. Na verdade, um nome para a esquerda Nutella, para os esquerdinhas que fazem documentários por aí sobre pobres, quando são, na realidade, filhos de banqueiros e que acham que assim estão salvando o mundo. Historicamente, filosoficamente, o politicamente correto se alimenta de algumas questões. Primeiro, ele é filho direto da esquerda cultural americana, que, de origem francesa, mas que nos Estados Unidos ela se instalou mesmo, que é a esquerda que ficou viúva da União Soviética. Não tinha mais como acabar o capitalismo, a União Soviética ruiu moralmente, já nos anos 60, depois vai ruir de vez. Então, a esquerda teve que procurar novos nichos. E aí, nos Estados Unidos, ela se localizou em universidades caras, né? E com essa moçada que a gente conhece. Então, eu acho que tem esse fator histórico importante. Portanto, o politicamente correto não caiu do céu. Ele está alocado num processo de transformação de pautas da esquerda. Ele tem um braço, ou melhor dizer, uma raiz importante, que é na filosofia pragmática, que é uma filosofia, inclusive, nascida nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX, que é uma filosofia que pressupõe que, na medida em que você transforma as palavras e causa transformação no mundo, você transforma o pensamento. Não é pragmático no sentido banal da expressão. Pragmático em filosofia significa isso. É uma filosofia da linguagem que entende que quando você age sobre as palavras usadas, você transforma o pensamento. E ao transformar o pensamento, você cria uma consciência que não existia antes. Portanto, isso está presente no politicamente correto. Então, quando você começa a se perguntar se criado mudo tem a ver com escravo, que aparentemente não tem a ver, ou quando você começa a falar o futuro é negro e você associa aos negros, aí você pensa, será que eu estou querendo dizer que os negros são ruins, é porque eu não enxergo, é escuro? Ou seja, a filosofia pragmática ela é um fato real. O modo como você fala impacta em grande parte o modo como você enxerga o mundo. E tem um detalhe também, Thaís, que eu acho importante, é que o politicamente correto, ele tem uma, digamos assim, ele tem um parentesco com uma certa noção de educação doméstica. Porque o politicamente correto não deixa de ter razão em certos ambientes, como, por exemplo, não contar piada grosseira, quando essas piadas que produzem visões excessivamente violentas com mulheres, com negros, essas coisas todas que eu acho que o politicamente correto, uma boa educação doméstica que não fosse racista, machista, violenta poderia dar conta, mas o politicamente correto entende que o ato político de repressão vai produzir a transformação. Pondé, você falou que o politicamente correto nasceu na esquerda cultural americana. Essa seria uma explicação para o fato que a gente nota hoje em dia com muita intensidade que a maior parte da produção cultural, principalmente americana, está eivada dessa temática politicamente correta. Eu estou falando de filmes, eu estou falando de literatura, todos muito preocupados em incluir os temas da representatividade das minorias, os temas da diversidade, os temas femininos, etc. Existe essa relação? Eu acho que tem uma explicação aí, digamos assim, estatística ou uma explicação empírica. A área da cultura, em geral, e aí com isso eu incluo tanto o ambiente universitário das humanas, mas não só, mas das humanas eu incluo a área de artes plásticas, teatro, atividade de ator e atriz, o ambiente audiovisual em geral, ou seja, o ambiente da cultura como um todo, para um pouco sintetizar, sempre foi um ambiente onde você teve uma presença mais explícita e em maior número de pessoas não identificadas com o que o politicamente correto chama de heteronormatividade.
certo? Sempre foi uma área onde você tinha mais espaço e mais aderência desses grupos sociais, inclusive porque a maior parte dos heterossexuais, que normalmente faziam sexo, geravam filhos, hoje não é tão claro assim, isso gerava uma demanda de você ter um trabalho que dá dinheiro, que é mais rotineiro. E esse campo cultural sempre foi um campo mais instável, onde muitas vezes uma pessoa que se sentia mal aceita no ambiente da família ou no ambiente da escola, nesse espaço mais artístico, as pessoas sempre foram mais próximas de um comportamento distante dessa normatividade. Então é um ambiente onde normalmente essas pessoas eram mais aceitas. Mas isso também não teria a ver com uma certa vocação da esquerda cultural que se acharia talvez um pouco responsável por fazer o mundo melhor? Eu acho que tem no mínimo duas raízes. Primeiro, a raiz puritana está aí também. Os puritanos também acham que iam fazer o mundo melhor. E a característica violenta deles também está presente na militância identitária violenta nas universidades, onde até os alunos têm medo de falar qualquer coisa. Mas também está na própria origem da esquerda. A esquerda originária marxista e companhia, que não é só marxista, também tinha essa vocação de achar que estava fazendo o mundo melhor. Então é característico da esquerda como um todo se achar do bem. E aí esse povo também se acha do bem, né? Eu, pessoalmente, não confio em ninguém que se acha do bem, né? Você sabe disso. O apagamento acontece com frequência em universidades. O aluno chega querendo fazer uma pesquisa num determinado autor, e se esse autor não faz parte da patotinha, falando de autor morto, inclusive, não faz parte da patotinha ali, ele não consegue fazer a pesquisa que ele quer. Ele tem que fazer pesquisa sobre o autor que faz parte do universo da patotinha. Isso quase todo professor de humanas topa, faz o jogo, inclusive porque senão não tem amigo, não tem jantar, não consegue trabalho. Quase todo mundo topa entrar nesse jogo que ele está descrevendo. Então, o processo de apagamento, ele de certa forma, ele pode ser até mais dramático do que o cancelamento, como ele bem disse. Porque ele é silencioso. Ele é silencioso, o cancelamento é histriônico, está nas redes sociais. O apagamento, você simplesmente age como se essa pessoa não existisse. Isso é praticado constantemente. A pergunta que eu faço, que é uma pergunta abstrata, mas ela é, no fundo, uma pergunta filosófica, é: se você tem um ambiente X e você tem uma certa orientação e direção nas decisões pedagógicas de quem é contratado, de quem não é contratado, e se nesse ambiente quem tem poder de contratação contrata professores de todas as orientações sexuais, por quê? Porque você deve ter um espaço diverso. Como que você testa um caráter autoritário se o contrário acontecesse? Certo? Se você tem um ambiente em que a direção está completamente alocada e focada em contratar e estimular debates identitários, é muito provável, aliás, as universidades americanas estão aí para provar isso, inclusive do ponto de vista de palestras e aulas, o contrário não acontece. Por quê? Porque se entende, a teoria é a seguinte, que você tem que ampliar o lugar de fala. Ampliar o lugar de fala significa negar o lugar de fala para uma série de outras pessoas. Tudo bem que a teoria pressupõe que durante muito tempo grupos, como ele cita, foram silenciados. E agora você tem esse espaço. A pergunta é, por que então isso aparece o tempo inteiro? E dizer que isso não seja estimulado, isso é estimulado por conta de um entendimento da realidade, que atravessa professores, atravessa produtores audiovisuais, diretores. Isso é uma característica, aliás, que a gente citava no começo, desse tipo de ambiente. Então, eu concordo que você tem um ambiente hoje mais aberto, apesar de que em outros momentos da sociedade no passado também teve ambientes mais abertos. Isso é meio louco, uma hora abre, outra hora fecha. E que isso é muito bom. Imagine um menino que se sente menina, ou seja lá o que for, e ter que se sentir menino. Agora, a minha pergunta volta. Aonde que está a noção de
maturidade neste assunto. Por que que eu entendo que uma criança de 10 anos pode afirmar-se X ou Y e não pode votar, e não pode beber álcool, e não pode dirigir carro? Por quê? Porque isso é uma questão que transita por uma certa ideologia que está aí em toda parte.